Cara, minha primeira memória de vida, uma bola de futebol, né? Desde os meus 5 anos de idade já jogava na rua, no quintal de casa, na sala. Meu pai gostava muito de bola e jogava muita bola. Meu pai jogou na várzea, então sempre que tinha uma pelada ele levava a gente na rua, na praia, no parque, ele levava a gente. Só que ele parou de jogar muito cedo pra poder ajudar a família, né? Poder trabalhar. E aí ele viu que eu tinha talento e começou a apostar em mim. Até eu entrar na escolinha do Marcelinho Carioca em Diadema, eu tinha 6 anos. Primeira experiência assim com o time, né? Fiquei 6 meses lá, fui pra um time lá em São Caetano, que chamava Santa Maria, esse time. Fiquei 2 anos lá, fui pro Juventus da Moca, fiquei 3 anos lá e fui pro Corinthians, até chegar no São Paulo em 2006. E aí onde eu já morei lá no CT de Cotia, já fiquei alojado lá. Ali foi onde as coisas começaram a ficar mais sérias, né? Tô longe de casa, tenho que ter minhas responsabilidades aqui, acordar no horário, arrumar minha cama, arrumar minhas coisas. E aqui tá mais próximo de eu realizar o meu sonho. Eu fui pra lá, eu tinha 13 pra 14 anos, né? E eu sentia muita saudade de casa, né? Soltar pipa, jogar bola na rua, brincar de esconde-esconde. E aí de repente eu tô morando num alojamento com um monte de moleque que eu nem conheço, que eu nunca vi na vida. Foi bem difícil assim no começo, mas depois as pessoas ali se tornam da família. Muito trabalho, muita dedicação, né? Só Deus e minha família sabem tudo que a gente passou, né? Uma coisa que eu sempre guardei muito comigo é fazer sempre o meu melhor, independente de quem estiver olhando, né? E fazer sempre as coisas com amor, né? Como eu falei, eu gosto muito de jogar futebol, sou apaixonado por esse esporte. Então, assim, quando você faz as coisas com amor e faz sempre o seu melhor, independente do tipo de treinamento, do tipo de jogo, né? Do dia, enfim, você dá sempre o seu melhor, se dedicar com amor, com alegria, acho que a tendência é as coisas darem certo. Brincando na rua. E aí comecei a jogar futebol, entrar no meio dos meninos, comecei a brincar e numa época muito difícil, né? Sempre teve muito preconceito de menina jogando futebol no meio dos meninos. Comecei a seguir o meu irmão na escolinha, então eu ia pra escolinha, eu ia acompanhava, minha mãe levava junto. E aí quando tinha um intervalo deles, eu entrava no campo, aí eu pegava a bola e ficava atravessando de um gol até o outro, assim, com a bola, conduzindo. Não imaginava que teriam tantas outras meninas jogando ainda, mesmo numa época muito difícil. Entrei na minha primeira escolinha aos 12 anos, 11 para 12. Tive o meu vizinho que na época bancou, porque minha família não tinha essas condições todas. E dali uma treinadora, que é a Magali, que tenho muito carinho por ela até hoje, era treinadora do Juventus, foi me ver jogar porque uma atleta morava do lado e tem uma jogadora ali muito boa, vai lá dar uma olhada. E aí foi quando eu fui fazer teste no Juventus, passei no teste. Quando a gente fala assim, você saiu de casa com quantos anos? Eu praticamente saí com criança, né? Eu saí com 14 anos de casa para trabalhar, então já era um trabalho. Eu morava fora de casa. Não era remunerado porque não tinha dinheiro na época, mas era o meu trabalho, era o meu dia a dia, então eu tinha que ser levado a sério. Então, a partir daquela idade, quando eu entrei no primeiro clube, aí eu vi que tinha as outras meninas, tinha algumas competições de campo, de futsal, aí eu deu aquele estalo de, poxa, será que é isso aqui que vai mudar a minha vida e da minha família? Mesmo numa época que zero condição. Ainda assim, foi onde eu comecei a entender que, olha, isso aqui pode ser, de fato, a minha carreira. Teve momentos que eu tive medo também. Sempre fui o menor da turma, sempre fui fraquinho fisicamente, então ninguém dava nada pra mim, né? Quando me olhava, eu era sempre o último a ser escolhido. Aí começava a jogar, todo mundo, caraca, o baixinho ali joga pra caramba, não sei o quê. E muitas pessoas duvidavam de mim, né? Por conta disso, ele é bom, tudo, mas é baixinho, não vai aguentar o tranco. Pessoas da família, às vezes. E isso, por algum momento, acabou criando um monstro dentro de mim que, antes de chegar no profissional, eu falava, poxa, chegar lá, os caras devem ser tudo gigante, fortão, tudo. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou aguentar? E aí, quando eu cheguei lá, eu vi que não era esse bicho de 7 cabeças que eu tinha criado, né? E a minha vontade de jogar futebol, de ser um jogador profissional, de dar orgulho pra minha família, isso aí falava muito mais alto dentro de mim. Eu sempre odiei perder, essa é a verdade, né? Eu sou muito competitivo. Qualquer coisa que eu faço, sou muito competitivo e acho que tem que ser assim. Um esportista tem que ser assim, né? A derrota faz parte, a gente vai ter muito mais derrotas do que vitórias, só que a gente não pode se conformar. Beleza, perdi, vamos pra próxima. Não, isso aqui tem que me ensinar de alguma forma. E eu perdi, eu vou querer ir de novo pra eu poder ganhar a próxima. Eu levo muito isso comigo, sou muito focado. Se eu puder me cuidar mais, eu vou comer melhor, vou dormir melhor, vou treinar mais, vou treinar menos, para eu poder ter um resultado melhor, para quando eu chegar lá na frente eu falar assim, eu fiz tudo que estava ao meu alcance para eu poder alcançar. Se eu não alcançar, minha consciência vai estar tranquila. Tive essa oportunidade de receber a proposta de ir pro Turbine. Primeiro eu viajei para conhecer o lugar, não tinha empresário, eu fui com meu irmão. Conheci toda a estrutura, vi o lugar e
falei, não, vambora, né? E na época eu consegui levar uma amiga comigo, porque eu era muito nova, eu tinha 18 anos, não sabia nada. Não tinha as condições de você levar a família toda, como acontece às vezes no mundo do futebol masculino. Eu fui para uma equipe que era uma equipe, praticamente as 10, 12 meninas jogavam na seleção da Alemanha. Era uma seleção muito potente, né? Hoje está se reinventando dentro do futebol mundial. Tive dificuldade de adaptação, não tem como. Você sai do teu futebol brasileiro para um futebol totalmente físico, europeu. Então vai ter esse choque também de como se joga para poder se adaptar. Durante a nossa carreira no Brasil, tivemos sempre dificuldade com o lado profissional, o lado psicológico, ter um empresário do lado que pudesse orientar. Então eu era muito imatura, eu tinha muitos defeitos ainda pro desenvolvimento de atleta, de profissionalismo. Então na minha cabeça eu ia jogar, né? Nossa, ele me contratou para jogar, mas não é assim, é um processo de adaptação do local, da equipe, da forma de jogar, da língua, né, em si. Por mais que eu falo que o futebol, às vezes você não precisa nem falar, você precisa entender o movimento do outro, ter uma leitura. Então a gente também tem essa adaptação, mas eu não tive muita paciência nesse processo, principalmente quesitos físicos também, porque eu era magrela. O meu futebol sempre foi de muita mobilidade, de muito movimento, e lá é um lugar mais físico. Então demorei muito tempo, né? Tanto é que nessa equipe eu fiquei 1 ano. E é isso aí, fui para um outro clube na Alemanha também, que era o Wolfsburg, mas era um time que tinha acabado de sair da 2ª divisão. Então não era um estrelato onde eu teria tanta pressão em cima como era o Potsdam, porque o Potsdam foi a equipe que eu fui campeã da Champions League, campeã da Copa da UEFA, campeã do Campeonato Alemão, Copa da Alemanha. Então eu cheguei, a equipe ganhou tudo. E fui para esse clube de, entre aspas, menor expressão, porque o Wolfsburg hoje é top de linha na Europa. E é onde eu me senti mais à vontade, né? Acho que veio menos a pressão, o treinador também na época tinha jogado bola, era um treinador um pouco mais jovem, então ele soube ter essa leitura de como trabalhar comigo e eu começar a me adaptar um pouco melhor também. Jogar uma UEFA Champions League é impressionante, que é o sonho de todo jogador, né? Todo jogador almeja isso. Poder alcançar isso com tão pouca idade, eu tinha 19 anos, né? Escutar aquela musiquinha antes dos jogos era fantástico. Foi fantástico, né? Quando eu cheguei, e nunca me acostumei, né? Cada jogo da Champions era marcante, era emocionante, aquela ansiedade, aquele frio na barriga. Então foi assim, uma grande conquista, um salto na minha carreira. Tenho muito orgulho daquela medalha de prata, daquela Champions. Porque muitos jogadores têm o sonho de se tornar um jogador profissional. Vários outros têm o sonho de participar da Champions League. E eu tive a oportunidade de não só participar, de jogar, de ser importante e de jogar uma final. Vindo de um bairro simples e humilde de onde eu vim, passando por todas as coisas que eu passei na minha infância, jogando num time que nunca tinha se classificado para uma final de Champions, não tinha tradição. Então assim, foi marcante, foi um grande presente de Deus na minha vida. Eu sou grato até hoje, o carinho que os torcedores têm comigo. Quase todo dia eu recebo mensagem do torcedor do Tottenham falando daquele dia. Poxa, aquele dia foi o dia mais emocionante da minha vida. Foi um grande presente de Deus, realmente. Não tem como um atleta ser um atleta de alto nível sem duas coisas importantíssimas. Duas das várias outras que eu acredito que fazem diferença além do sono. Que é a performance, o quanto você se cuida, o quanto você cuida do teu corpo. O teu corpo é a tua ferramenta de trabalho. E a hidratação, porque sem a hidratação a gente não consegue jogar nem 10, 15 minutos de uma partida de alto rendimento. E pro dia a dia nosso também, de vida saudável, o calor que a gente tem hoje, a temperatura, enfim. São 2 fatores importantes além do sono para o desenvolvimento e a melhoria de um atleta. Poder performar 100% dentro de uma partida. Tem dia que você não tá legal, tem dia que você tá com dor, tem dia que você tá com preguiça, tem dia que você tá com problema na família, ou seja lá o que for. Tem muita coisa que me espera, tem gente que depende de mim. E eu sei a força que me carrega, né? Que é Deus. Então, assim, eu sei que eu não posso desanimar. Então, uma coisa que eu aprendi a ser na minha carreira é ser constante. Por mais que as coisas sejam difíceis, não estejam dando certo, tô machucado no momento, mas eu sei que é só um período, é só uma fase. Então, é trabalhar cada dia mais, dar o meu melhor a cada dia. E hoje, com 2 filhos para criar, eu tenho que ser exemplo para eles. Então, é isso que me motiva a cada dia, cara, esses desafios. Cuidar da minha família, de representar o meu clube da melhor maneira, dar o meu melhor a cada dia para poder ter sucesso.